Primeira Carta de João. 1 João 1. Escrevemos acerca daquele que é a palavra da vida, que já existia no princípio de tudo. Nós, que o ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, também o contemplamos e lhe tocamos com as nossas mãos. A vida deu-se a conhecer e nós vimo-la. Falamos dela e vo-la anunciamos. É a vida eterna que estava com o Pai e que nos apareceu. O que nós vimos e ouvimos, vos anunciamos agora, para que estejam também unidos a nós. Na verdade, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemo-vos isto para que a nossa alegria seja perfeita. Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e que agora vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus que está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 2. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequem. Mas se alguém cair em pecado, temos quem nos defenda junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o sacrifício de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. A prova de que o conhecemos está em cumprirmos os seus mandamentos. Quem disser que o conhece, mas não cumprir os seus mandamentos, é um mentiroso, e nele não está a verdade. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele se realiza de forma perfeita o amor de Deus. É assim que sabemos que estamos unidos a Deus. Aquele que diz que está unido a Deus tem de seguir o caminho que Jesus seguiu. Queridos amigos, não vos ensino um mandamento novo, mas sim um mandamento antigo, que receberam logo no princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Mas é um novo mandamento que vos escrevo, e a sua verdade mostra-se tanto nele como em vós, pois as trevas afastam-se e a luz verdadeira já brilha. Aquele que afirma que vive na luz, mas tem ódio ao seu irmão, ainda continua nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não dá motivo de pecado para outros. Mas aquele que tem ódio a seu irmão vive nas trevas, caminha nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Escrevo-vos, meus filhos, que os vossos pecados estão perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo-vos, pais, que já conheceis aquele que existia desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, que já vencestes o maligno. Escrevi-vos, meus filhos, que já conheceis o Pai. Escrevi-vos, pais, que já conheceis aquele que existia desde o princípio. Escrevi-vos, jovens, que sois corajosos, que a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Não amem este mundo, nem aquilo que lhe pertence. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo aquilo que pertence a este mundo não vem do Pai, mas sim do mundo, ou seja, a cobiça humana, os maus desejos dos nossos olhos e a arrogância da vida. E a verdade é que este mundo passa, ele e os seus maus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre.
Meus filhos, o fim está próximo. Ouviram dizer que o Anticristo havia de vir. Pois bem, ultimamente apareceram muitos anticristos, por isso sabemos que o fim está próximo. Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos são dos nossos. Porém, vocês receberam a unção daquele que é santo e já conhecem tudo. Não vos escrevo por ignorarem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que nenhuma mentira pode sair da verdade. Quem é então o mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Esse é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho fica também sem o Pai, e quem aceita o Filho tem também o Pai. Permaneçam fiéis ao que ouviram desde o princípio. Se permanecerem no que aprenderam no princípio, então permanecerão unidos ao Pai e ao Filho. E o que Jesus nos prometeu é isto: a vida eterna. Escrevo-vos estas coisas por causa daqueles que procuram enganar-vos. Na verdade, a unção que receberam dele permanece em vós. Por isso, não precisam que alguém vos ensine. Mas como a unção do Espírito, que é real e não ilusão, vos vai ensinando acerca de todas as coisas, como já vos ensinou, continuem unidos a Jesus. Portanto, meus filhos, continuem unidos a Jesus, para que quando Ele aparecer, estejamos cheios de confiança e não tenhamos de passar pela vergonha de nos encontrarmos longe dele no dia da sua vinda. Se sabem que Ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. 1 João 3. Vejam com que amor o Pai nos amou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E somos seus filhos realmente. É por isso que o mundo não nos conhece, uma vez que não conhece a Deus. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus, mas aquilo que havemos de ser ainda não é totalmente claro. O que sabemos é que, quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a Ele, porque havemos de o ver tal como Ele é. Todo aquele que tem esta esperança purifica-se para ser puro como Ele. Todo aquele que comete pecados desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. E sabem muito bem que Jesus veio para nos tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Meus filhos, não se deixem enganar por ninguém. Todo aquele que pratica a justiça é justo, tal como Cristo é justo. Todo aquele que peca pertence ao diabo, porque o diabo pecou desde o princípio. E o Filho de Deus manifestou-se precisamente para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque nele permanece a semente de Deus. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: todo aquele que não pratica a justiça e nem ama o seu irmão não é de Deus. A mensagem que ouviram desde o princípio é esta: amemo-nos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que é que ele o matou? Porque as suas ações eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, se os que são do mundo vos odeiam. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama ainda está morto. Todo aquele que tem ódio ao seu irmão é um assassino. E sabem que os assassinos
não têm dentro de si a vida eterna. Eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém possui bens neste mundo e, vendo o irmão em necessidade, lhe fechar o seu coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas com ações e com verdade. Desta maneira, sabemos que somos da verdade e que a nossa consciência se pode sentir tranquila diante de Deus. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Queridos amigos, se o nosso coração não nos acusa, temos plena confiança em Deus e tudo aquilo que lhe pedirmos, havemos de o receber, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe agrada. E aquilo que ele nos mandou é que acreditemos em Jesus Cristo, seu Filho, e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Aquele que obedece aos mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que Deus está em nós, graças ao Espírito que ele nos deu. 1 João 4. Queridos amigos, não deem crédito a qualquer espírito, mas verifiquem se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo. É assim que podem reconhecer se alguém tem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo se fez homem é de Deus. Mas todo aquele que não confessa isto acerca de Jesus não é de Deus. Este é o espírito do Anticristo, de quem ouviram dizer que havia de vir. Pois bem, ele já está no mundo. Meus filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que vive em vocês é mais forte do que aquele que está nos que são do mundo. Eles pertencem ao mundo, por isso falam à maneira do mundo e o mundo dá-lhes ouvidos. Mas nós pertencemos a Deus. Quem conhecer a Deus, escuta-nos. Quem não pertencer a Deus, não nos ouve. É assim que nós podemos distinguir entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Aquele que não ama não conhece a Deus, uma vez que Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Enviou o seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. E esse amor consiste nisto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos enviou o seu Filho para ser sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Queridos amigos, se Deus nos amou desta maneira, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. A prova de sabermos que vivemos em Deus e Deus em nós é que Ele nos concedeu participar do seu Espírito. Nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive nele e ele em Deus. Nós sabemos e acreditamos que Deus nos ama. Deus é amor. Aquele que vive no amor permanece em Deus e Deus nele. Deste modo, o amor de Deus torna-se perfeito em nós, a fim de termos confiança para o dia do juízo, pois tal como Ele é, também nós somos neste mundo. O amor não conhece o medo. O amor verdadeiro
afasta o medo. Quem tem medo receia o castigo, e por isso quem tem medo não é perfeito no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz que ama a Deus, mas tem ódio ao seu irmão, é um mentiroso. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? O mandamento que Jesus nos deixou é este: aquele que ama a Deus deve também amar o seu irmão. 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E todo aquele que ama o Pai que gera os filhos, ama os filhos que são gerados por Ele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus se amarmos a Deus e cumprirmos os seus mandamentos. O amor de Deus consiste em cumprirmos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são um fardo, porque todo o que nasce de Deus vence o mundo. E a vitória sobre o mundo é a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Só aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é Jesus Cristo, que veio pela água e pelo sangue. Ele não veio apenas na água, mas na água e no sangue. O Espírito de Deus dá testemunho que é assim, e esse Espírito é a verdade. Há, pois, três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Se nós aceitamos o testemunho dos homens, com mais razão devemos aceitar o testemunho de Deus. E o testemunho de Deus é a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus aceita esse testemunho. Aquele que não crê em Deus faz de Deus mentiroso, porque não aceita o testemunho que Deus dá a favor do seu Filho. E o testemunho é este: Deus deu-nos vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevo-vos estas coisas para que saibam que têm vida eterna, pois creem no Filho de Deus. A confiança que temos em Deus consiste nisto: se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele atende-nos. E assim, como sabemos que Ele nos vai atender em tudo o que lhe pedirmos, temos a certeza de que o obteremos. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado, mas dos pecados que não levam à morte, deve orar a Deus, e Deus lhe dará vida. Mas isto só vale para os pecados que não levam à morte. Há, porém, um pecado que conduz à morte, e por esse pecado não digo que devam orar. Qualquer ação má é um pecado, mas há pecados que não levam à morte. Sabemos que quem nasceu de Deus não peca mais, porque o Filho de Deus guarda-o e o maligno nada pode contra ele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sujeito ao poder do maligno. Sabemos de facto que o Filho de Deus já veio e que nos deu inteligência para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós estamos unidos ao Deus verdadeiro pelo seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Meus filhos, guardem-se dos ídolos.